Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Brasil. Sir Rob Linux Notícias 431. Vamos lá porque tem bastante coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Finalmente! Depois de bastante tempo de espera, veio uma grande atualização da versão estável do Manjaro, distro baseada no Arch Linux e uma das mais usadas no mundo Linux. Muita coisa foi atualizada, por exemplo, a própria versão do desktop padrão, o Plasma, do grupo KDE, 6.1.5, Firefox 130, o navegador, QEMU, Systemd, VirtualBox e etc. Mesa 3D é a versão 24.2.2, finalmente, porque com ele, o Mesa 3D, a gente vai poder saber se a nova forma de cache de shaders, que promete reduzir a sobrecarga nos HDs e SSDs, realmente é eficiente mesmo. O drive NVIDIA recebeu um downgrade. Agora usará a versão 550.100. A 555 provavelmente não está saindo 100%. Confia, porque essa versão demorou a sair. E provavelmente esse deve ter sido um dos empecilhos. Kernel 6.10 e 6.11 disponíveis, inclusive suas versões com RT. A distro Linux Endeavour OS, também baseada no Arch Linux, lançou uma nova ISO com ferramentas e programas atualizados. E se você usa, atualize já! Achei interessante o kernel 6.10, o drive NVIDIA mais recente e o Mesa 3D 24.2.3. É o último estável. Normalmente, em distros baseadas no Arch Linux, você recebe esses tipos de atualizações em suas versões estáveis. Os desenvolvedores do Endeavour estão preparando algo grande, fique ligado. Não costumo trazer Alpha 2, Beta 2, RC2 de programas ou distros que estão prestes a ser lançadas. Normalmente trago o número 1 e o lançamento definitivo. Mas o Alpha 2 do desktop Cosmic eu vou abrir exceção. Os desenvolvedores da empresa System76, fabricante de PCs com Linux de fábrica, trabalharam em mais páginas de configurações no Cosmic, Leitura de tela, tem também bastante suporte a status de bateria, tanto as baterias de notes quanto de mouses, de teclados, de headsets. Configuração de som está muito bom, Bluetooth também, recursos de gerenciamento de janelas, etc. A tecla Super pode ser desabilitada. Densidade de interface e muita coisa. Você pode usar o Cosmic Alpha 2 instalando o Pop! OS e testando, ou usando definitivamente se quiser. Ou você pode instalar o Cosmic em outras distros. Sim, disponível para todos. O Screen Copy 2.7 foi lançado e traz algo que é surpreendente. Suporte a controle de jogos. O controle conectado no PC vai funcionar no jogo que estiver rodando no celular. Muito útil para quem não quer só espelhar o smartphone na tela do seu Linux com o Screen Copy, mas também gostaria de jogar jogos compatíveis com controle. É só instalar essa nova versão e usar o comando Screen Copy, que se escreve SCRCPY e "G" maiúsculo, para usar o controle. Ou com --no vídeo e --no áudio e "G" maiúsculo, se não quiser espelhar no PC, mas continuar usando o controle que está lá. O comando com --OTG e o "G" maiúsculo serve para usar o controle na conexão sem depuração USB, se você preferir.
Foi adicionado também o comando --max-fps. Você usa se quiser, por exemplo, para capturar poucos frames por segundo e criar um time-lapse, vídeo acelerado, normalmente sem áudio, que pode servir de demonstração para algum projeto de vídeo. Dá para usar o FFmpeg para isso se quiser. Firefox 131 chegou! Já está aí, disponível para você que tem ele desde a instalação de sua distro ou instalou ele depois de um tempo usando outros navegadores que não são free e open source, não ligam 100% para a segurança de seus dados e não lutam para ter mais desempenho de forma saudável, sem quebras. Essa versão vem com a opção de dar permissões temporárias, tipo geolocalização ou alguma coisa que você precisa dar autorização, permissão temporária na janela, né? E quando ela é fechada, essa permissão acaba. Isso é muito bom. Nas traduções agora tem o sueco. E também vai passar a te lembrar a forma que você sempre usa para traduzir. Por exemplo, do inglês para o português. A opção de visualização das outras abas quando passa o mouse pode ser desativada agora. Na verdade, esteve disponível para muitos, mas não para todos. Agora está todo mundo aí com essa opção, se quiser desabilitar. Eu prefiro não desabilitar, deixa quieto aí. Tem gente que não gosta, né? Total de novos e velhos bugs resolvidos foi de 1.555. Gráficos. Algumas confusões rolaram nos projetos Mesa 3D e Wayland Protocols essa semana. Claro que nada que gere guerra. Não, são pontos de vista diferentes, né? A galera que trabalha na Valve, através de Joshua Ashton, criaram algo que ajudaria tanto o SteamOS quanto outras distros, se adotarem, a usarem algo alternativo ao Wayland Protocols. O Frog-FIFO-V1 do Frog Protocols. Algo que ganharia códigos de melhorias de manipulação de janelas e coisas que o usuário final, que usa o Linux para games, principalmente, né, ganharia para melhorar sua experiência nos apps de gráficos interativos, os games, sem precisar esperar melhorias vindas do Wayland Protocols, já que este último trabalha com versões estáveis, nada de experimental. Muitos foram contra esse tipo de abordagem, outros a favor, e no final o desenvolvedor do Zinc, que também trabalha no Wayland, e outras coisas correlacionadas, Mike Blumenkantz, foi o apaziguador dos ânimos e sugeriu várias formas de desenvolver melhor o próprio Wayland Protocols. A utilização de um tal de NAC, que faz parte do Wayland Protocols, e é mal utilizado. Agora poderia ser melhor utilizado, o que seria bom e funcional para o protocolo. Entrar no upstream, o que não for bom, tira, bloqueia, o que for bom, entra e por aí vai. Outra coisa, melhorias no fluxo de trabalho do Wayland Protocols. Algo como estado de staging para stable em um determinado prazo. Critério de desempate e impasses na inserção de códigos. Não membros poderiam sugerir códigos de melhorias através de um tipo de apadrinhamento de membros, um tipo de aval para novas propostas. Vocês estão percebendo que o Wayland não avança tão rápido quanto deveria. Poucas propostas, poucos membros que efetivamente podem propor melhorias ou novas características. Vamos ver o que vai dar essa novela. Jogos eletrônicos no Linux.
Alô, Rod Linux. Red Hot Chili Peppers. Rod Linux Bragan. Robin. Alô. O jogo Yakuza 6 é aprovado para o Steam Deck. Já pode adquirir tranquilamente, mesmo se você não tiver um deck. A DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, foi testada no Steam Deck por pessoas ligadas à Valve e se apresentou jogável, ganhando o sinal de que pode ser executado, jogado e tudo mais, mas precisa baixar os gráficos ao mínimo possível para rodar. Também precisa ser fechado à força quando você sair do jogo. Tirando isso, você roda ele. Em um PC com Linux, deve ter os mesmos problemas, mas deve ser jogável também. Talvez até um pouquinho melhor. Vai do gosto do freguês. Se curte muito o jogo, vai rodar no PC. Se for uma pessoa exigente, não pegue. Lembrando que o jogo principal é verificado para o deck, roda maravilhosamente, mas a DLC, infelizmente, não é 100%. A porcentagem de usuários Linux na Steam caiu um pouco desde o mês passado, 1,87%, menos 0,05%. Jogadores estão abandonando o Linux? Não é exatamente verdade, mas na visão do mercado, infelizmente, é uma foto muito feia, já que para muitas companhias de jogos, isso não representa muitas vendas do lado do Linux. Então a maioria delas não liga para o pinguim. O Steam Deck ajudou bastante, mostrando o potencial do sistema operacional, mas não foi uma bala de prata milagrosa. Hoje em dia, jogar no Linux é muito bom em termos de resposta do sistema aos comandos, muito poucas travas, poucas falhas ou gaguejos, e dezenas ou centenas de jogos online também rodam no Linux graças aos esforços da Valve. Algumas companhias desdém do GNU Linux. Não sabem o que estão perdendo. Ótimos e dedicados consumidores de jogos. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem o Sr. Rob Linux Notícias e você já recebe a notificação de vídeo novo. E também de vídeos de dicas no canal, de shorts também e outras coisas mais. Beleza? Então já se inscreve aí. E você que já é inscrito, muito obrigado. E também muito obrigado pelo compartilhamento. Não se esqueça de hypar o vídeo. Se você tiver aí no celular, você aperta para hypar o vídeo, para que o YouTube consiga divulgar mais o vídeo por aí. É um alcance a mais que o YouTube está dando para canais pequenos como o nosso. Um grande abraço a todos, fiquem na paz. Semana que vem tem mais Rob Linux Notícias. Valeu!